Seja muito bem-vindo ao novo episódio do vlog Colecionadores de Ativos, e hoje estamos visitando novamente, né, um empreendimento que a gente já fez um vídeo aqui, que é a 2411, uma casa nossa em Limehouse Point, que nós compramos nos Canais da Flórida. A gente participou da demolição dessa propriedade e hoje a gente está vindo observar como é que está o desenvolvimento desse empreendimento e falar sobre os próximos passos e o que fundamenta as teses aqui, né, Dan? Perfeito. A gente tem um vídeo, né, que ficou bem legal também, porque a gente veio bem na demolição da casa. Exato. Então a gente pegou todo o processo destrutivo. Tentamos destruir alguns vidros, né? Ficou um pouco... bem errado. Foi um pouco complicado, mas tentamos, o importante é isso. E agora a gente já com a casa toda demolida, já no chão, prestes a iniciar a fundação. A gente já iniciou o underground, né, que é toda a parte de plumbing, né, então as conexões que vão por debaixo da terra para, na próxima semana, inclusive, vai chegar o concreto para a gente iniciar a fundação. E a gente vai falar também sobre mais um dos temas que fundamenta, né, toda a tese de incorporação nos Estados Unidos, só que a gente vai falar dessa vez sobre hábito americano e vício brasileiro. A grande dicotomia, né? Perfeito, é isso aí. No fim das contas, turma, essa estratégia, ela tem a ver com uma virtude americana que o brasileiro culturalmente não desenvolveu, né? Que é o que a gente chama de vício brasileiro. A gente vai explicar um pouquinho melhor a diferença entre os dois, mas isso corrobora em toda a vida social americana e, obviamente, nas decisões que o americano toma, e muitas vezes é o que faz a gente brasileiro se perguntar por que o povo americano constrói mais. Isso. Parece mais fácil para eles, parece como se fosse uma coisa mais natural, e isso vem dessas diferenças. Parece que com menos esforço, né? Com menos esforço. As coisas são mais construídas. Perfeito. Antes da gente começar, eu só vou aproveitar para falar um detalhe interessante. Em todas as obras, em todos os empreendimentos, geralmente fica uma caixa com os permits, que são os alvarás, né? Que se algum fiscal chegar aqui, ele pode observar. A nossa tá ali, vamos ali rapidinho só para ver essa caixa. Verdade. Essa caixa, ela contém os principais permits, que são os principais alvarás que permitem que de fato a obra aconteça, sim, a demolição e etc, né? E isso é legal, né? Porque aqui nos Estados Unidos, a pessoa que faz a vistoria, né? Ela pode vir a qualquer momento. Sim. Vir a qualquer momento e fazer a vistoria. Então ela chega aqui tem todos os permits, ela abre essa caixa. Ela abre essa caixa, vamos deixar assim para não cair nada. E aqui tem todos os alvarás, a Inspection Card, etc, etc. Pastas aqui. Que VPC Arcadia 1, o nome da nossa LLC, né? Exato. Aqui tem um projeto também, aqui embaixo dá para checar o projeto, mas não vamos mexer para não fazer nenhuma besteira, né? Mas, perfeito, perfeito. Ó, esse é o Inspection Card da demolição, ó. Demo e Pool. Isso, demolição e piscina, né? Muito legal. Legal, show de bola. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, falando, né, sobre um dos hábitos, na verdade são vários hábitos americanos que eles utilizam, às vezes até de forma intuitiva, para construir patrimônio, que no Brasil a gente trata, né, a gente vê que na verdade se torna muitas vezes um vício, né? E um dos pontos que com certeza traz essa diferença muito grande, até pela estrutura como o mercado financeiro aqui é feito, é o financiamento, né? Financiamento, crédito, como eles veem de fato crédito, financiamento aqui nos Estados Unidos, né? Então o americano, ele entende que o crédito, na verdade, ele é uma alavanca para construir patrimônio. Enquanto no Brasil, ele vê o crédito, muitas vezes, como uma extensão da renda, né? E não, de fato, uma ferramenta de construção patrimonial. Exatamente. Assim, pensando um pouco nessa dicotomia, curioso essa diferença entre vício e hábito, né? Porque se a gente parar para pensar, os dois são talvez a repetição inconsciente de padrões, né? Tanto vício quanto hábito. Uma pessoa que é viciada, ela tem uma certa necessidade, né? Sim. Não sei exatamente a definição no dicionário, mas um vício, ele me remonta assim a uma coisa que a pessoa precisa e ela não tem controle e ela precisa da continuidade daquela, e geralmente está associada a coisas nocivas, né? Coisas ruins, vício de álcool, vício de drogas, etc, de outras coisas. Agora, um hábito, por outro lado, parece também uma repetição de padrões, mas parece uma repetição de padrões intencional, sim, de uma repetição que foi instaurada de forma proposital e que foi resultado de esforço, porque para um hábito ser construído ele precisa de esforço, né? E aí vem essa grande dicotomia, que é o vício brasileiro. Por quê? Porque nós brasileiros, nós repetimos um padrão que muitas vezes nós herdamos, sim, e a gente não tem noção que nós repetimos esse padrão, a gente não percebe que a gente reverbera comportamentos que foram ensinados pra gente lá atrás. Aquela crença de pago tudo à vista, minhas coisas são todas à vista,
Maravilhoso. Uma pessoa assim, geralmente, ela tem mais educação financeira no sentido de ela não coloca os pés pelas mãos. Isso. Ela geralmente tem muito medo da alavancagem. Mas, por outro lado, ela vai chegar num lugar limitado da vida, onde não necessariamente é mais correto você comprar tudo à vista. Porque comprando tudo à vista, você se descapitaliza. Então, sim, o bem dela está quitado? Sim. Mas não necessariamente isso gera muita coisa para ela. Por quê? Porque ela tirou o dinheiro do bolso dela para comprar aquele bem. Então, naturalmente, ela se descapitalizou. E ao se descapitalizar, ela tem menos possibilidade de aproveitar as suas oportunidades, ela fica mais insegura e por aí vai. E aí vem o hábito americano, que é uma cultura muito mais centrada no investir, uma cultura muito consumista, sim, né? E obviamente esse aspecto a gente não precisa reproduzir, mas uma cultura que entende o crédito como uma grande alavanca, que está acostumada a acessar o crédito como um propulsor, uma ferramenta de construção. E se a gente olha para o campo da construção de patrimônio, qualquer ferramenta de crédito e financiamento, ela está dentro do terceiro mercado, que é o mercado do dinheiro, que é o mercado do crédito, né? E metodologicamente, esse mercado só serve para uma coisa: acelerar. Ou seja, um financiamento é um turbo. Se você pegar um turbo e acelerar contra a parede, você vai ter mais poder de destruição. E não adianta nada você ter um turbo se você não tem um motor, né? E o motor é a economia real. Então, as ferramentas de crédito, quando bem utilizadas para construir ativos reais, eles reduzem o risco e aumentam a nossa margem. Sim. E é sobre isso que é o ponto central da dualidade entre o vício brasileiro e o hábito americano. E é muito interessante você falar tudo isso, Adam, porque quando você remonta ao vício brasileiro, a gente está linkado a um dos perfis no mapa neurofinanceiro muito específico, que é o perfil do controlador. É o controlador do dinheiro. No Brasil, o controlador do dinheiro geralmente é essa pessoa que toma muito cuidado com dívidas, que paga tudo à vista, que economiza, que poupa. Ela tem muito essa necessidade de entender o dinheiro como esse porto seguro e muitas vezes, inclusive, deixa de usufruir do dinheiro. Isso acontece. Isso. Então, olha como a coisa é ambígua e a gente tem que ter a sabedoria, né, na hora de discernir. Então, o perfil financeiro do mapa neurofinanceiro de controlador, em geral, ele está associado a pessoas bem-sucedidas. São pessoas controladas, que controlam os impulsos, etc. Que geralmente, né, Vitor, sabem o valor do dinheiro. Sabem o valor do dinheiro. Uma pessoa que tem enriquecimento rápido, às vezes um herdeiro, ou, sei lá, um influenciador que do dia para noite ganhou dezenas de milhões de reais na conta, ele não sabe muito bem o valor do dinheiro, porque ele não teve que pagar o preço que a maioria das pessoas paga para ter aquele dinheiro. Exatamente. Isso vem acompanhado de você não dominar o valor do dinheiro. Exatamente. E uma pessoa que é money vigilance, né, que é um controlador do dinheiro, é um vigilante, é como se ele fosse um grande segurança patrimonial e o dinheiro é o patrimônio. Então ele está ali o tempo todo, ó, olhando para o lado, alguma coisa vai acontecer, protegendo, etc. Só que esse comportamento de extrema proteção, ele também mantém ele dentro de um casulo que muitas vezes impede o crescimento. Impede o crescimento, exatamente. Então é necessário dosar a preservação, sim, porque a partir do momento que você tem, se preservar é tão importante como construir, mas também entender que a ultrapreservação não deixa de ser um culto ao dinheiro. Sim. Você precisa respeitar o dinheiro, mas o dinheiro é o seu escravo, você não é escravo dele. Ele precisa lhe servir, e a melhor forma dele lhe servir é você colocando ele para trabalhar por você e para você, e para isso ele precisa movimentar. Exatamente. Né? E aí um outro ponto que a gente ia abordar também, né, nesse mesmo episódio da série, é sobre densidade habitacional, né? Aproveitando que a gente está aqui num lugar que retrata muito bem, né, essa questão da densidade habitacional, a gente vai falar sobre isso. Tem vários dados também que a gente já visualizou sobre, né, o mercado da Flórida como um todo, mas pegando, se os colecionadores visualizarem um mapa, né, do sul da Flórida, principalmente ali nessa região de Miami, que a gente tá no norte de Miami, a gente vai ver que lado direito, oceano, lado esquerdo, Everglades, que é uma área de preservação habitacional. Não sei se vai dar para ver aqui. A edição pode botar talvez também ali na câmera. Mas aqui, ó, basicamente o que Dan está falando é o seguinte: você tem essa faixa aqui de construção, e você tem aqui o mar, aqui é o Intercoastal, que é um canal que perpassa toda a costa da Flórida, e aqui é pântano, que é basicamente o refúgio, né? Você tem aqui pântano, não pode ser construído. Então existe essa faixa de terra, não tem para onde crescer, não tem muito bem para onde expandir. E aí vem toda a tese da densidade habitacional. Né? E aí, exato. Então, chegando mais perto, né, da densidade habitacional, o que é que essa introdução ela significa? Que a oportunidade de crescimento é limitada. Isso. Não existe muito para onde expandir. Pro lado direito tem massa, não consegue construir. Pro lado esquerdo também não consegue construir porque não pode. É pântano. Né? É pântano, então não tem como construir. Ou seja, a gente está numa faixa de terra limitada. E aí, um limite maior ainda é, quando a gente faz as nossas construções, todas as construções, elas
estão próximas à água. Então a gente consegue agregar mais valor. Porque, por exemplo, para eu construir uma casa dessa aqui, onde eu tenho acesso à água, e vamos supor que a casa dali da frente ela não tem acesso à água, o mesmo custo que eu vou ter para essa aqui e para daquela de lá é a mesma coisa. O custo construtivo é igual. O custo construtivo é igual. Para a mesma casa, o custo construtivo é igual. Tijolo, etc. Exato. Então, nesse caso, né, quando a gente coloca uma casa perto de água, o que significa é que a gente consegue agregar um valor, agregar um prêmio. Só que aí entra o problema da densidade habitacional. São regiões limitadas que têm acesso à água. Então, se a gente passar por toda essa vizinhança aqui, a gente vai ver quase nenhum terreno vazio, sem nada construído. Né? Por isso que, inclusive, no nosso outro vídeo, a gente fez um vídeo onde a gente demoliu a casa, porque muitas vezes é mais barato a gente comprar uma casa que já existia, uma casa mais antiga, que foi construída há 50, 60, às vezes 100 anos atrás, do que comprar um terreno e construir uma nova casa aqui em cima. Foi demolida, né? Exato, exatamente. E olha que coisa interessante, né? Quando você para pensar nessa região, ela é uma região muito única nos Estados Unidos inteiro. Eu vou fazer um paralelo aqui meio doido, mas acho que vai fazer sentido. Imagina que no Brasil a gente tem a costa inteira de praias. Ou seja, a pessoa, se ela quiser morar perto do mar, né, ter essa vida mais jet ski, lancha, barco, veleiro, etc., ela tem literalmente a costa inteira brasileira, né? Sim. Guardando as proporções. Aqui nos Estados Unidos, apesar de ter costa, a maior parte é um mar muito, 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 muito frio. Sim. Então, esse estilo de vida da Flórida, essa coisa especial que tem o mercado daqui, potencializa ainda mais a questão da densidade demográfica. Então, é um lugar muito pequeno com... Imagina que o país inteiro tem um sonho de morar aqui, né? Então, condições climáticas, cultura, benefícios fiscais e tributários, muita coisa acontecendo. Você vê muita gente de outros estados e às vezes outros países tendo casa aqui na Flórida, às vezes é a casa de verão dele, né? Assim como em regiões litorâneas lá a gente tem a casa de praia, a casa de verão do milionário, bilionário americano é aqui. E tem muita gente que está se mudando para cá para poder aproveitar tanto o custo de vida mais baixo, em comparação com alguns outros estados, que por mais que não é baixíssimo, né, comparado com estados de menor income, né, ou seja, menor renda média americana, mas se você compara com Califórnia, Nova York, que tem muitos milionários e bilionários, aqui tem um custo de vida mais baixo e principalmente as leis aqui são muito favoráveis, né? Ou seja, a gente entra então no cenário que pouca oferta disponível, já que não tem mais para onde crescer, uma demanda cada vez maior, uma demanda crescente, então isso faz justamente, e em uma região, principalmente, onde não tem como crescer mais, porque tudo já está tomado praticamente. Isso. Então a gente tem justamente esse cenário de uma densidade habitacional muito alta, o que faz com que a gente tenha aqui para construir novas casas, e é justamente o que está acontecendo no norte de Miami, né? Então Lighthouse Point, Pompano Beach, Boca Raton, está acontecendo muito uma renovação. Exato. Tanto é que se a gente vê Boca Raton, que é um lugar comparado nesses três, é um lugar que as casas têm um valor de mercado mais elevado, isso, a gente consegue ver casas de 50 milhões de dólares, 70 milhões de dólares que foram vendidas recentemente. Exato. Então a gente já vê essa renovação acontecendo, né? E onde um lugar acontece, consequentemente os outros vão atrás. Então Boca Raton já está crescendo. É tudo muito coladinho, né? Exato. Boca Raton, Pompano Beach, Lighthouse Point fica no meio, depois tem Fort Lauderdale, né? Exato. Depois já tem North Miami e Miami Beach. Perfeito. Então a gente vê que esse tipo de movimento já está acontecendo em diversos lugares e a gente já está entrando nesses lugares e outras regiões estão acompanhando a mesma coisa. Se a gente passar aqui em Lighthouse Point, a gente consegue ver o mesmo movimento em diversas casas, né? Então, por exemplo, essa casa aqui é uma casa que, comparado com as do lado, claramente é uma casa mais maior, mais nova, mais valorizada. Essa aqui não é nem um absurdo. Aparentemente, ela está até sendo reformada. Você vê que a piscina ali tem alguns materiais, tem terra à vista, etc. Aquela ali do lado é uma casa nova, mas particularmente eu não acho ela bonita. Acho uma casa relativamente feia. Na verdade, assim, a arquitetura americana em geral eu acho meio estranha. É bem característica. Eu gosto muito das casas que ficam ali, Oklahoma, Texas, para mim são casas muito bonitas, mas as casas da Flórida, assim, de arquitetura americana mesmo, parece um monte de The Sims copia e cola, né? E aí a gente traz um projeto muito inovador para esses nossos projetos aqui em Miami. Miami está passando por uma revitalização muito grande e está incorporando boa parte da arquitetura contemporânea brasileira. Sim. Então vários dos nossos projetos já têm toques de arquitetura contemporânea brasileira. Exatamente. Esse também, né?
Por isso Exato. que eles de fato chamam a atenção, as fachadas chamam a atenção, os docks chamam a atenção. A gente vai fazer aqui uma piscina de borda infinita, né? Ela vai ficar mais ou menos aqui, fica uma coisa linda e bem diferente, né? É muito impressionante como construção de patrimônio está intimamente ligado com a teoria dos jogos, né? Você muda as regras e tudo muda, tudo muda. Exato. Então, as regras nos estados como Califórnia, Nova York mudam, as pessoas vêm para cá, né? A demanda por arquitetura, algo diferente, por exemplo, mais brasileiro, uma coisa mais moderna, as pessoas vêm para cá. Então, realmente, a mudança de regra do jogo muda tudo. Exato, Perfeito. exato. É um grande tabuleiro, né? É isso aí. Perfeito. E o dinheiro não desaparece, ele migra. As maiores isso aí. fortunas estão migrando para cá. Então, provavelmente, assim, essas casas aqui, elas vão deixar de existir em algum momento, né? Porque assim, é sempre bom quando a gente está diante de um fenômeno financeiro a gente extrapolar. As pessoas que são mais low-hanging fruits, né? Ou seja, os moradores que aceitam dinheiro mais fácil, que são mais money takers, né? Eles vão vender as propriedades mais rápido, né? Quem precisa, etc. E aí vão ficar aqueles poucos que são muito apegados. Só que qual é a consequência disso? O mercado vai valorizar tanto, vai sofisticar tanto, que vão fazer cada oferta para esse tipo de pessoa, tipo, pô, eu quero ofertar $2 milhões na sua casa. Meu Deus, como assim $2 milhões na minha casa? Há um ano essa casa estava por 1,5 milhão, que vai se tornar uma decisão relativamente óbvia, porque não tem como você competir, né, com o dinheiro, a não ser que você seja muito apegado, e claro, vão existir algumas exceções, evidente, ninguém é obrigado a vender sua casa. Sim. Mas o ponto é, esse movimento, ele não é o futuro, ele é o presente. E alguns brasileiros já têm aproveitado esse movimento de revitalização. E não é um movimento de verticalização. Sim, O que a gente está vendo aqui é um movimento de revitalização. Isso é importante. São novas casas sendo construídas, né? E não novos prédios. Exato. No Brasil, a gente costuma ver quando um local está crescendo, a gente vê verticalizado. Você vê né? Balneário, vê toda a costa do Espírito Santo, lugares lindos, mas assim, casas antigas são substituídas por prédio. Aqui Exato. não, são casas no canal mesmo, né? Existe muito prédio ali na região de Boca, né? Sim. Miami Beach tem muito prédio ali na frente. Então, assim, os prédios eles estão mais perto da praia, são Isso. multifamiliares, né? Exato. Mas aqui que são casas nos canais, onde o lifestyle é de fato você ter um barcão, sair de Sim. sua casa com um barcão, etc. Isso ainda se mantém muito forte aqui. E interessante, né? Até para as pessoas que forem muito apegadas e escolherem ficar por muito tempo, a casa delas vai valorizar por toda a região. Eles podem, por exemplo, utilizar o imóvel como garantia e puxar mais dinheiro no mortgage, por aí vai. Então, Com até certeza. essas pessoas são beneficiadas. Tem gente, inclusive, que já está fazendo um movimento similar, que é aproveitando que a região está se revitalizando, pegando a casa e fazendo uma reforma grande na casa, às vezes gastando 500 mil, $1 milhão para poder valorizar a casa. Então, o que é que o pessoal faz? Tem uma casa, por exemplo, dessa, uma casa que é mais antiga, baixinha, e aí ele puxa um refinanciamento, ele reforma a casa, aumenta o valor de mercado da casa, e se ele quiser ele pode refinanciar novamente, porque a casa dele já valorizou. Então, colocando números, né? Casa que vale 1,5 milhão, ele consegue puxar aí 80%. Aí ele vai levanta aproximadamente, isso vai dar o quê? 1,2 milhão. Levantou 1,2 milhão e gasta 1 milhão para poder fazer a reforma, ainda sobra 200 mil no bolso. A casa dele vai valer ali seus 4 milhões, Exato. por exemplo. Muito doido. Aí ele pode Toma puxar mais de 1 novo milhão de esse dinheiro. refinanciamento. Exato. Aí Se ele puxa for mais 1 milhão. inteligente, ele compra 1 milhão de carro antigo, manda pro Brasil e forma um patrimônio sobre 4 rodas que faz blau, blau, blau. Brincadeira, brincadeira. Perfeito. Então, esse foi mais um vlog, né, dos colecionadores de ativos. E lembrando aquele velho recado de sempre, deixe de ser um acumulador de produtos financeiros e torne-se um colecionador de ativos reais. Vamos firmes, até breve.